Olá, aqui é Christian Fernandes do Instituto Independa, que realiza diversos cursos na área de dependência química e que organiza o CONDEC, o Congresso de Dependência Química. Nessa apresentação eu quero falar com você a respeito da dependência de amor e de sexo. Como será que funciona essa questão de amor e de sexo nas nossas vidas? Será que amor, afeto, sexo podem também se tornar dependências, como a dependência por álcool ou por outras drogas? Então nós vamos falar sobre esse tema e eu espero que essa reflexão possa de fato ajudar você. Acompanhe até o final dessa palestra para que você entenda todo esse contexto de amor, de afeto e de sexo na sua vida, na vida das pessoas com as quais você convive e também na vida de dependentes químicos. A resposta objetiva para essa questão, se a dependência de amor, a dependência de sexo funciona como a dependência de álcool e de outras drogas, é sim. Funciona exatamente da mesma forma. Assim como um dependente de álcool, um dependente de maconha, de cocaína, de crack, de qualquer outra droga, enfrenta situações bastante difíceis, bastante críticas na sua vida em função desse uso descontrolado da substância psicoativa, da mesma forma a pessoa que fica dependente do amor de outra pessoa, dependente do afeto de outra pessoa, ou dependente de relações sexuais, seja em excesso ou seja de não ter relações sexuais, essa pessoa também enfrenta situações extremamente difíceis, situações que comprometem bastante o seu dia a dia, a sua vida funcional. Então, sim, a dependência de amor e de sexo, ela funciona da mesma forma e ela é tão crítica quanto a dependência de álcool ou de outras drogas. É claro que no amor, no sexo, nesse tipo de dependência, a pessoa não está consumindo uma substância psicoativa, mas esse relacionamento afetivo, amoroso, sexual, faz com que o cérebro produza substâncias que são despejadas, descarregadas no organismo e que trazem situações, sensações tão parecidas quanto as de qualquer outra droga, né? Eu sou dependente de amor e de sexo. A base da minha dependência química é o amor, a relação amorosa, a relação afetiva e a relação sexual. Na minha vida, desde lá dos 14, 15 anos de idade, ela foi perpassada por dificuldades na área amorosa, na área afetiva e também e principalmente na área sexual. Enfrentei diversas dificuldades nos meus relacionamentos, principalmente nos meus relacionamentos, nos meus casamentos. Eu estou hoje no meu 3º casamento, Eu tenho um filho do meu 2º casamento. Então, esses relacionamentos eles foram envoltos nessas dificuldades na questão amorosa, na questão afetiva, mas principalmente na questão sexual. Por grande parte da minha vida, eu me vi envolvido em relacionamentos, envolvido em traições, envolvido em situações que comprometeram bastante minha vida funcional, que comprometeram os meus relacionamentos, com a pessoa com quem eu estava vivendo, convivendo naquele momento e também o meu relacionamento com o meu primeiro filho. Então, essa dependência, como eu disse no começo, ela é tão severa quanto a dependência por álcool ou por outras drogas. E eu sou uma história viva, um exemplo vivo disso, do quanto isso pode comprometer a vida da pessoa, mas também de como é possível trabalhar bem com isso, de como é possível trabalhar essas questões, essas mudanças comportamentais e poder refazer a própria vida e poder passar a ter uma vida saudável, uma vida equilibrada. Então, quando a gente fala de dependência de amor e de sexo, qual é a questão?
O que está envolvido nisso, né? Então, o primeiro ponto é o seguinte: as coisas na nossa vida, elas podem nos dar prazer ou podem nos dar felicidade, né? O jogo, por exemplo, a comida, drogas, álcool, amor, sexo. Será que essas coisas trazem felicidade na nossa vida? Ou será que trazem prazer? A resposta é: o jogo, a comida, o álcool, as drogas, o relacionamento amoroso, o relacionamento sexual, todos eles trazem prazer na vida da pessoa. Todos trazem prazer. Mas essas coisas em si não trazem felicidade. A felicidade é um conjunto de coisas na vida da pessoa. Não é a relação amorosa que vai trazer prazer, que vai trazer felicidade, vai trazer prazer. Mas não é ela em si que vai trazer felicidade, não é a relação sexual que vai trazer felicidade. Não é só a comida, não é só o álcool, não é só a droga, não é só o jogo, né? Não são as coisas pontuais que vão trazer felicidade. Essas coisas podem e trazem muito prazer na vida da pessoa, mas trazem prazer por um momento. A pessoa, né, num relacionamento sexual, consumindo álcool, consumindo uma droga, comendo, jogando, ela vai ter um prazer momentâneo, mas esse prazer, ele não representa felicidade. A felicidade é sim um conjunto de fatores que, acontecendo constantemente, vão afetar a vida da pessoa, né? Então, e principalmente essas dificuldades no campo do amor e do sexo podem afetar diretamente a questão da recuperação de um dependente químico, né? Se você é dependente químico, se você conhece ou convive com um dependente químico, tenha certeza que essas questões no campo do amor e no campo do sexo afetam diretamente a recuperação, afetam diretamente a vida saudável que essa pessoa pode e quer viver, né? Então, é muito pouco falado, mas existe o triângulo da recaída. Situações que levam um dependente químico, por exemplo, a entrar num processo de recaída. Então, são 3 pontos que podem levar essa pessoa ou que podem, na verdade, iniciar um processo de recaída. Primeiro ponto é a questão do dinheiro, o poder econômico, a facilidade do dinheiro na mão da pessoa. Isso pode ser responsável entre 10 a 15% dos processos de recaída. A pessoa tendo dinheiro na mão, ela pode acabar entrando num processo de recaída. Segundo ponto, status ou poder. A pessoa estando numa situação de poder ou estando numa situação de destaque, né, que traz status, isso também pode ser responsável por 10 a 15% dos casos de recaída, de início de processo de recaída. Então, se você fez as contas, você percebeu aí que estão faltando de 70 a 80%. 70 a 80% dos inícios de processo de recaída na área da dependência química estão relacionados com a questão afetiva, com a questão amorosa e com a questão sexual. 70 a 80% dos processos de recaída iniciam em função de relacionamentos amorosos, de relacionamentos afetivos e de relacionamentos sexuais. Então, vamos entender um pouco dessa questão do amor e do sexo na nossa vida, na vida não só de um dependente químico, na vida não só de uma pessoa que acabe ficando dependente dessas questões, mas na vida de qualquer pessoa, né? Sem o amor, não deveria existir o relacionamento sexual, né? Nada de puritanismo. A questão é que sem o amor, a sexualidade ela vai se tornar mecânica, ela vai se tornar algo de satisfação momentânea. E isso talvez você possa até pensar que é muito bom. E sim, é muito bom, mas é pouco para a vida da pessoa.
né? Nós estamos aqui para viver mais dos nossos relacionamentos, né? Ganhar nessa convivência com a outra pessoa muito mais crescimento do que apenas uma satisfação momentânea ali de um relacionamento afetivo ou mesmo de um relacionamento sexual. Então, sem o amor, a sexualidade vai se tornar algo mecânico e essa satisfação momentânea é pouco, né? Nós precisamos de muito mais para as nossas vidas. É claro que pode haver afetividade sem o sexo, mas o ideal, como eu disse, é que não haja sexo sem afetividade, sem o relacionamento amoroso, né? Sem esse envolvimento maior do que apenas aquele momento ali do sexo, né? O que mantém uma relação entre duas pessoas? O que mantém essa relação? É o sexo ou é o amor? Né? Vamos refletir sobre isso. O que mantém a relação? Talvez a gente possa responder que é o amor. Algumas pessoas podem responder que é o sexo, mas a realidade é que as duas coisas vão manter um relacionamento. Será que sem o sexo o amor acaba? Talvez a gente pense que sim, talvez a gente pense que não, né? Nós vamos conhecer casos de pessoas que têm relacionamento há tanto tempo que, de forma até mesmo natural, o sexo deixe de ter tanta importância na vida da pessoa. É verdade, mas, principalmente no início do relacionamento, o sexo tem grande importância, muitas vezes até tanta importância quanto a questão amorosa, a questão afetiva. Então, sem o sexo, o amor acaba? Ele pode acabar. Dependendo do relacionamento, dependendo do entendimento que exista entre essas duas pessoas, de fato, sem o sexo, o amor, principalmente se ele está ali no início, ele pode acabar. A questão, é claro, não é que precisa acontecer, né? Muitas pessoas acabam por não ter ali um bom relacionamento sexual com a outra pessoa, acabam procurando sexo do lado de fora do relacionamento, né? Com outras pessoas, em outras situações, e é natural que esse caminho não é saudável, é natural que esse caminho vai trazer comprometimento para esse relacionamento, né? Se não se tem o sexo em casa, o caminho não é procurar o sexo fora. O caminho é diálogo. O caminho é entendimento. O que está acontecendo que a relação sexual não está acontecendo entre as duas pessoas, né? Se a questão é de fato importante para uma das duas e não é tão importante para outra pessoa, esse diálogo precisa acontecer, né? Isso leva a uma outra reflexão. Qual é a frequência sexual ideal? Você vai responder uma coisa, eu vou responder outra. Cada pessoa vai responder uma coisa. Nós não somos iguais nessa questão, né, do interesse pelo sexo. Né? A pessoa na adolescência vai ter muito mais interesse, vai amadurecendo e é natural que esse interesse baixe um pouco. Com muito mais idade, esse interesse, a tendência é que abaixe até mais, né? Mas qual é a frequência sexual ideal para um casal, por exemplo? Não existe resposta para isso, né? Essa configuração, ela não pode ser padronizada. Essa configuração, ela vai acontecer por meio, claro, do desenvolvimento do relacionamento, mas se isso não estiver equilibrado entre as duas pessoas, precisa haver diálogo. Se uma pessoa gosta muito do relacionamento sexual e a outra pessoa gosta menos, que haja um diálogo para que se tente chegar num equilíbrio. Um vai baixar um pouco a expectativa, o outro vai aumentar um pouco para que se chegue ali num meio termo comum, né, que consiga trazer tranquilidade, que consiga trazer um bom relacionamento para
para o casal, né? Para essas duas pessoas. Não existe uma frequência ideal, não existe uma frequência obrigatória. Isso vai ser um entendimento que vai acontecer ou de forma natural ou por meio de diálogo, né? De realmente se colocar ali as necessidades de cada um para se chegar num equilíbrio. Porque para um casal essa questão do sexo e do amor, ela é uma questão inseparável. Né? Essas duas questões caminham juntas, né? Não podem ser separadas. Como eu disse, claro, ao longo do tempo, o sexo talvez deixe de ter tanta importância. Né? Existe mesmo uma sublimação, essa energia ela passa a ser trabalhada de outras formas nesse relacionamento amoroso, no relacionamento afetivo, às vezes até não tanto com tanta idade, mesmo com uma idade média ali, mesmo a pessoa 50 anos, 60 anos, talvez o sexo já não tenha tanta importância, mas isso tem que acontecer de maneira equilibrada, de maneira saudável, para que não haja quebra nesse relacionamento, para que não haja ali uma questão que não fique tão saudável. É óbvio, a questão da dependência do amor e do sexo vai distorcer essa relação do casal. Se existe, como eu disse, da minha própria experiência de vida, se existe por parte de um, ou claro, por parte dos dois, uma distorção nesse campo, né? um excesso de necessidade do relacionamento afetivo, relacionamento amoroso, ou mesmo um excesso de interesse pela questão sexual, ou mesmo um baixo, né, interesse sexual, um baixo interesse de relacionamento, de trato afetivo, esse casal, claro, vai ter dificuldades. Né? Então, eu quero apresentar para você algumas questões que são formas de amor, formas saudáveis de amor. Né? Então, faz parte de um relacionamento amoroso a aceitação. Aceitar o outro do jeito que ele é, aceitar o outro como alguém que vai acrescentar na sua vida, como alguém que vai ajudar você no seu crescimento. E ter mesmo por essa outra pessoa, em algumas situações, compaixão, ter misericórdia. Todos nós temos dificuldades. Todos nós enfrentamos situações que são difíceis de lidar. Né? Então, principalmente para essa pessoa que está junto, precisa haver essa compaixão, esse entendimento de que essa pessoa pode estar enfrentando uma dificuldade que vai além do que ela está conseguindo naquele momento elaborar, conseguindo trabalhar. Precisa haver, como uma forma de amor saudável, cooperação entre as duas pessoas. Né? As pessoas precisam se ajudar nas questões, seja nas questões da casa, seja nas questões com os filhos, em qualquer situação do dia a dia do relacionamento. Precisa haver cooperação. Precisa haver também abertura, vulnerabilidade. A outra pessoa que está com você precisa te conhecer. Você precisa se abrir, levar os seus sentimentos. Ela precisa sentir que você é vulnerável, que você confia. Porque essa pessoa está do seu lado para te ajudar a trabalhar as suas questões, assim como você também precisa estar do lado dela para ajudá-la a trabalhar essas questões. Precisa haver receptividade, né, nas questões do dia a dia, não fechamento nos relacionamentos, nos diálogos. Precisa haver responsabilidade de um com o outro, responsabilidade de verdade, né? Se responsabilizar pelas questões do outro, ou ser corresponsável em todas as situações que acontecerem. Precisa haver sensibilidade, né? Sensibilidade de um com o outro. Isso vale até principalmente para o homem, né? Que tem muito mais dificuldade de ser sensível, né? Muitas vezes eu brinco em palestras que o homem parece que ele quer se relacionar,
né, em grande parte das vezes com uma mulher, mas não quer ter a sensibilidade necessária para enfrentar, para estar ali presente nesse relacionamento, né? Então, muitas vezes trata a mulher de forma ríspida, trata a mulher, né, de forma mais dura, sem carinho, sem afeto, mas aí vai lá se relacionar com amigos em qualquer lugar, ou num bar, no futebol, enfim, e as brincadeiras ali são de abraçar, de apertar, de pegar, de passar a mão. Quer dizer, existe alguma coisa complicada, né, nessa forma. A sensibilidade precisa existir, seja num relacionamento de homem e de mulher, qualquer relacionamento que possa existir, a sensibilidade de uma pessoa com a outra. E como eu disse, precisa haver confiança. Um precisa confiar no outro. Isso é uma forma de amor saudável, um confiar no outro. E, acima de tudo, precisa haver união, a unidade, né? Essas duas pessoas precisam ser uma, precisam de fato estar e se sentirem juntas. Essas são questões que demonstram formas de amor. Mas, claro, existem também as distorções do amor, né? É importante que a gente entenda essas distorções para que a gente consiga até mesmo evitá-las na nossa vida. Então, o apego pela outra pessoa é uma distorção, né? Não tem que existir o apego, né? Os relacionamentos têm que fluir de maneira tranquila, de maneira saudável, sem apego, sem essa história de estar muito grudado, né? Não pode haver conformismo, conformismo também é uma distorção, né? Nós não podemos nos conformar com as coisas que não estão corretas dentro de um relacionamento. Não pode haver, claro, dependência, né? Uma pessoa não precisa depender da outra, vai para um lugar, tem que ir junto, vou para a casa da minha mãe, da família, vou para não sei onde, precisa, se a outra pessoa não estiver junta, não consegue viver. Não é assim que tem que funcionar um relacionamento, né? Distorção de amor, medo de rejeição, medo de ser rejeitado pelo outro, né? Tem de fato alguma avaliação equivocada nisso, né? Como eu disse antes, a outra pessoa está do nosso lado para compartilhar conosco o nosso crescimento, né? Não pode haver ciúme, o ciúme é uma distorção. É claro que um pouco de ciúme é até mesmo saudável em um relacionamento, mas o ciúme excessivo, ele vai acabar prejudicando o relacionamento. Também não pode haver carência, né? A pessoa que precisa o tempo todo estar ouvindo do outro, que é amada, precisa o tempo todo estar ouvindo, o tempo todo estar pegando, essa carência, ela, claro, também não vai ser saudável, né? Vai ser uma distorção. Assim como não pode haver também uma possessividade, né? Querer controlar o outro. Não existe controle, né? Ninguém controla a outra pessoa. Por mais que possa parecer, né, existir essa aparência de controle que algumas pessoas têm, é evidente que um controle efetivo da outra pessoa nunca vai existir, né? Temos que tomar cuidado também com a questão do egocentrismo, né? De só pensarmos em nós mesmos, de só nos enxergarmos e não trazermos as outras pessoas para junto de nós, nos nossos planos, nas nossas ideias, no nosso crescimento, né? E tomar muito cuidado com os nossos sentimentos. Muitas vezes nós entramos em relacionamentos trazendo sentimentos muito infantis, né? E é claro que isso vai prejudicar o relacionamento. Então, essas são algumas distorções no campo do amor, mas existem também muitas distorções no campo do sexo, né? Então, vamos falar de algumas delas. A luxúria, por exemplo, né? Querer se envolver, como já aconteceu comigo mesmo, querer se envolver em relacionamentos sexuais com diversas pessoas ao mesmo tempo. Isso é uma distorção no campo do sexo, né? Querer enfrentar, por exemplo, o sexo
fantasioso. É claro que a fantasia pode ser uma coisa saudável no relacionamento sexual do casal, mas que isso não se transforme em algo que passe a ser obrigatório ou que passe a ser exagerado, de tal forma que a pessoa só consegue, muitas vezes, prazer naquela relação se estiver fantasiando com outra pessoa ou fantasiando alguma situação, né? Outras distorções na área do sexo, sexo pago, a prostituição, ou mesmo sexo anônimo, se relacionar com pessoas que nem conhece, ou o voyeurismo ou o exibicionismo, quer dizer, ficar se exibindo, né, tendo relações sexuais na frente de outras pessoas, ou mesmo se exibindo, né, aparecendo nu na frente de outras pessoas, ou olhando outras pessoas, né, se relacionarem sexualmente ou se exibindo ali. Outra distorção bastante grande é a masturbação descontrolada, né? É muito importante prestar atenção nisso, né? A pornografia, como que está a questão da pornografia? A pornografia, ela toma muita energia da pessoa, não só energia no campo, no aspecto sexual, para depois o relacionamento sexual que a pessoa vai ter, mas energia de vida, ela toma energia e toma tempo de vida da pessoa, né? Então é muito importante tomar cuidado com isso, como está essa questão da masturbação e principalmente da masturbação ligada, conjugada a essa questão da pornografia. Isso é uma grande distorção e que pode trazer grandes prejuízos para a vida da pessoa, né? E outras distorções, enfim, sexo com dor, sexo com objetos, sexo com animais, sexo com crianças, né, que inclusive é algo contra a lei, enfim, todas essas questões aí que vão mostrando uma distorção, uma dificuldade da pessoa no campo sexual, né? Agora, por que acontecem essas questões? Por que nós, né, no geral, temos tantas dificuldades no campo do relacionamento amoroso e principalmente até no campo do relacionamento sexual? Porque o sexo não é um tema ainda hoje tão tabu por bobeira, né? É sim porque nós temos grandes dificuldades para lidar com essas questões no nosso dia a dia. Então, por que acontecem essas distorções no campo do relacionamento amoroso, afetivo e no campo do relacionamento sexual? Normalmente, em grande parte das vezes, isso está relacionado com questões abusivas, com abusos que aconteceram conosco, principalmente na nossa infância. Então o abuso, ele pode, claro, quando se fala em abuso, a tendência é se pensar diretamente no abuso sexual, e claro, o abuso sexual é um desses abusos, né? É um abuso bastante sério, um abuso que pode trazer grandes prejuízos na vida da pessoa, principalmente impactando a dependência de amor e de sexo, mas não só isso, né? Muitas vezes abusos físicos, né? Agressões físicas demasiadas, descontroladas, desproporcionais, ou mesmo abusos verbais, né? Ficar conversando sobre questões pornográficas, falando obscenidades na frente de crianças, né? Termos obscenos ou mesmo histórias, contando, enfim, colocando ali aquela criança em situações vexatórias, né? Nessa questão verbal, abuso emocional, né? O abuso emocional de colocar para a criança que ela nunca vai conseguir lidar com aquela situação, que ela nunca vai conseguir crescer, nunca vai conseguir amadurecer, nunca vai conseguir lidar com as situações emocionais que estão sendo colocadas na vida dela, né? Isso pode trazer um grande prejuízo. Isso para a criança pode ser uma questão ali
que ela não consiga elaborar bem naquele momento e que cresça com aquilo trazendo grandes dificuldades. Abusos de ordem intelectual, né? Virar para criança, ou até mesmo para adolescente, e dizer que é burro, que nunca vai conseguir aprender, que nunca vai conseguir fazer aquilo, que o irmão faz bem, que o irmão faz melhor, que o irmão consegue resolver, que o irmão tem boas notas e que ele que é burro mesmo, né? Tudo isso tem um grande impacto na vida, né? Abuso físico, abuso verbal, abuso emocional, abuso intelectual e abuso sexual. Né? O sexual não é, claro, só a questão, né, da penetração, é todo esse contexto de colocar uma criança, um adolescente, enfim, uma criança ali, uma pessoa desprotegida numa situação de contato sexual. Né? Então, esses abusos podem comprometer de forma muito significativa o desenvolvimento emocional, o desenvolvimento amoroso e o desenvolvimento sexual de crianças e adolescentes. Abusadores são diversas pessoas em diversas situações na nossa vida, né? Então, quem podem ser esses abusadores? Claro, quando a gente tem mais idade, tá casado, os abusadores podem ser até mesmo o marido, a mulher, o companheiro, a pessoa que está junto ali, né? Pode ser uma grande abusadora. Mas pode ser o pai. Nesses 5 aspectos que eu falei, né, retomando aí, o abuso pode ser físico, pode ser verbal, pode ser emocional, pode ser intelectual, pode ser sexual, né? Então o abusador pode ser o pai, pode ser a mãe, podem ser padrastos, madrastas, podem ser irmãos mais velhos normalmente, podem ser tios, primos, avós, religiosos, médicos, né, pediatras, dentistas, quaisquer outros médicos, professores, professor de ensino formal, professor de outros cursos, curso de dança, curso de instrumento musical, enfim, qualquer outro curso ali que coloque, né, a criança numa situação ali de fragilidade, né, ou de contato direto, muitas vezes sozinho com esses profissionais, uma babá, enfim, diversas pessoas podem ter sido responsáveis por abusos na nossa vida e esses abusos podem ter trazido reflexos que até hoje nos acompanham, que até hoje podem comprometer nosso desenvolvimento no campo amoroso e no campo sexual. Então é muito comum que a mulher abusada ela comece a desenvolver algumas questões que demonstram essa dependência, que demonstram essa fragilidade no campo de amor e sexo. A mulher pode estar constantemente em negação, achando que não merece o relacionamento, né, e afastando mesmo os relacionamentos, pode desenvolver com muita facilidade desordens alimentares, né, ou pode mesmo, seja a anorexia, seja a bulimia, né, isso pode muitas vezes estar relacionado com essas questões de abusos nesses campos, nessas áreas que eu falei. A mulher pode desenvolver uma promiscuidade sexual, né? um relacionamento sexual excessivo com muitos parceiros, ou mesmo uma anorexia sexual, né? Não querer ter relações sexuais com ninguém, não conseguir se abrir para relações sexuais. A mulher pode enfrentar dificuldade de identidade sexual, né? Ter dúvidas nesse campo, nesse aspecto, pode estar constantemente quebrando a confiança, seja não confiando na outra pessoa ou não conseguindo confiar na outra pessoa. A mulher pode tender a permanecer em relacionamentos abusivos, assim como pode ter sido abusada na infância, a permanecer ou a procurar constantemente relacionamentos abusivos e podem também, claro, se tornarem abusadoras, né? Seja do parceiro, seja de filho, seja de outras pessoas com as quais ela pode conviver. Isso também acontece com o homem, claro, né?
em diversos desses aspectos. O homem também pode entrar em processo de negação de relacionamentos, de afastar as pessoas, pode também se tornar um hiperativo sexual ou mesmo um anoréxico, né, de não conseguir entrar em relacionamentos e tudo mais. Pode se tornar promíscuo, dependente de sexo, né? Isso acontece, claro, com mulheres, mas aparentemente é muito mais frequente com o homem ainda pela questão da nossa cultura, da nossa sociedade. O homem tem muito mais uma facilidade de confundir sexo com poder e com amor, porque está no poder e recebe a atenção, ele já confunde aquilo com um interesse amoroso, com um interesse sexual da outra pessoa. Um homem está lá, uma mulher cumprimenta ele sempre de maneira simpática na recepção de não sei onde, ele já pode confundir aquilo como um interesse maior no campo amoroso, no campo sexual, quando na verdade aquela pessoa, aquela mulher pode estar sendo simplesmente educada, né? E nada mais do que isso. O homem tem muito mais essa facilidade de confundir as coisas nesse campo. Pode entrar também em dificuldades de identidade sexual, pode ter uma tendência a se travestir e pode também, claro, querer ficar em relacionamentos abusivos e principalmente para o homem se tornarem abusadores. Mais uma vez, seja na companheira, com o companheiro, com a pessoa que está junta, seja com filhos, com outras pessoas com as quais convive em qualquer esfera da vida, familiar, profissional, né, no estudo, onde quer que a pessoa esteja, né? Tanto o homem como a mulher vão cair em situações de revitimização. Se houve de fato lá na infância esse abuso, né, em qualquer tipo de abuso que possa ter acontecido, a tendência é que essa pessoa ela possa entrar num processo de revitimização, né? Então ela pode... Algumas coisas que podem acontecer nesse aspecto da revitimização. A pessoa pode se automutilar, sofrendo os impactos daqueles abusos que podem ter acontecido na infância ou na adolescência. Se automutilar, passar a ter problemas sérios, muitas vezes de relacionamento com os pais, desenvolver um perfeccionismo que de fato atrapalhe a vida dela, ou pode desenvolver outras fobias, outros medos, quase sempre falta de confiança, dificuldade de confiar nas pessoas, né? Revitimização pelo isolamento, ou como eu já disse, pela promiscuidade, revitimização em termos de desordens alimentares, de baixa autoestima, isso vai acontecer muito, ou mesmo entrando em relações abusivas com o álcool, com outras drogas, pode desenvolver desordem de múltipla personalidade, ou situações de dissociação ou de supressão, né? Quer dizer, enfrentar uma situação e não estar sintonizado com o sentimento que está envolvido com aquela situação, ou enfrentar essa situação e não estar sintonizado com a questão racional que está envolvida naquela situação. Ou mesmo pode ter tendências suicidas, né, ou tentativas de suicídio frequentes muitas vezes, tudo isso em função desses sofrimentos que podem ter acontecido ali em função desse abuso. Na esfera do amor e do sexo, muito particularmente, o que vai acontecer com bastante frequência, ou na verdade o que pode acontecer com bastante frequência se a pessoa não cuidar de maneira saudável dos seus relacionamentos, é a questão da compulsividade sexual, querer o sexo de forma muito intensa, ou mesmo a compulsividade no relacionamento amoroso, né? Querer demais aquele amor, querer demais estar perto daquela pessoa, querer demais depender mesmo daquela relação. Ou o oposto disso, e que é muito, muito comum, né, apesar de não parecer, mas é também muito comum, a anorexia sexual, a anorexia emocional, não conseguir se relacionar
sexualmente ou afetivamente, não conseguir afastar as outras pessoas, assim como a anorexia lá da alimentação, a pessoa não consegue, né, se abrir para um relacionamento amoroso, se abrir para um relacionamento sexual. Essas questões, se você tiver interesse, elas são muito bem tratadas por um grupo anônimo que funciona nos moldes dos alcoólicos anônimos, dos narcóticos anônimos, que se utiliza dos 12 passos também, que é um grupo chamado DASA, Dependentes de Amor e Sexo Anônimos. Então você pode procurar na internet, você vai encontrar o site do DASA, D-A-S-A, Dependentes de Amor e Sexo Anônimos, e lá você vai encontrar endereços de grupos em diversas cidades pelo país, vai encontrar informações pela internet, pode também comprar o livro deles, é um livro muito interessante com diversos depoimentos que contam esse sofrimento, essa dor que existe em pessoas que podem desenvolver, seja na questão do amor, seja na questão do sexo, essa compulsão ou essa anorexia, né? Dependentes de Amor e Sexo Anônimos é um excelente recurso para ajudar você se você enfrenta alguma situação desse tipo ou para ajudar uma pessoa que você conhece que esteja enfrentando essa dificuldade. Qual a consequência de tudo isso, né? A consequência desses abusos, a consequência dessas questões que tanto o homem como a mulher podem desenvolver, a consequência dessa revitimização. É principalmente acontecer uma paralisia afetiva. É muito comum isso acontecer em relacionamentos e muitas vezes a pessoa não percebe que isso pode estar lá vinculado com questões do passado, que isso pode estar vinculado com abusos que essa pessoa pode ter sofrido lá no passado. Então, como que essa paralisia afetiva se caracteriza? De diversas formas. A pessoa pode não conseguir pedir carinho, né? Precisar, mas não conseguir pedir o carinho, não conseguir se aproximar para ter o carinho, para ter, né, demonstrações de afeto mesmo. Não conseguir demonstrar seus desejos sexuais, não conseguir ter os desejos, mas não conseguir demonstrar para outra pessoa. Não pedir ajuda à pessoa que está junto, né? Enfrentar dificuldade, seja de ordem financeira, de ordem emocional, qualquer tipo de dificuldade e não conseguir pedir ajuda para a pessoa que está junto. Não declarar os seus sentimentos. Ama, respeita, quer estar junto, quer se desenvolver, quer desenvolver coisas juntos, mas não consegue declarar esses sonhos, essas vontades, não consegue declarar esses sentimentos. Muitas vezes pode ofender a pessoa, né? Não é o que quer, mas por causa dessa paralisia acaba ofendendo a outra pessoa, acaba agindo de maneira, né, estabanada, de maneira estúpida com a outra pessoa. Não consegue muitas vezes se divertir junto com a pessoa, né? Não consegue se divertir. Está junto, quer estar junto, né, com a pessoa que está ali, está junto com os filhos, mas não consegue se divertir com aquela situação, com aquela convivência, com aquele dia a dia. Mente sobre o que quer, ou mente sobre o que sente, quer estar junto, quer conviver, quer crescer junto, quer desenvolver planos, quer ter filhos, quer conviver melhor com os filhos, mas não consegue e mente sobre o que está sentindo e mente sobre o que quer daquele relacionamento, daquelas situações. E mente também para si próprio. Né? Mente para si próprio. E muitas vezes é tão comum que aconteça que a pessoa acredite naquelas mentiras. De tanto que vai mentindo, acabe acreditando naquelas mentiras. Né? Pode acontecer, dentro desse campo dessa paralisia, brigar para ter relações sexuais ou até mesmo, se for o caso, brigar para não ter
relações sexuais, né? Ou quer ou não quer, mas exigir, brigar e tudo mais. Ou ao invés de incentivar a pessoa que está junto, critica, quer dizer, a outra pessoa chega e fala, fui promovido, fui promovida. A pessoa não consegue sentir aquela alegria junto, se sente menor, seja por questões internas que estão acontecendo naquele momento, seja por de fato não estar crescendo na vida. Então, vê o outro crescendo e não consegue vibrar junto, ficar feliz junto. Então, ao invés de incentivar aquela pessoa, critica. Então vai ver porque você puxou o saco, vai ver que isso aconteceu porque o seu chefe, a sua chefe está interessada em você. Enfim, não consegue estar junto. Essa paralisia impede a pessoa de estar ali convivendo, de estar ali ganhando com aquele relacionamento. Então, é claro, e já concluindo essa nossa ideia aqui a respeito de amor e de sexo, as dificuldades nessa área, elas são tão impactantes na vida da pessoa como são as dificuldades enfrentadas para quem usa descontroladamente o álcool, para quem usa descontroladamente as drogas, qualquer que seja a droga. As questões que envolvem afeto, que envolvem amor, que envolvem sexo, são tão impactantes quanto a dependência química. Eu, você, todos nós precisamos tomar muito cuidado sobre como estão acontecendo os nossos relacionamentos amorosos, nossos relacionamentos afetivos, nossos relacionamentos sexuais. Será que nós estamos enfrentando dificuldades, seja em função do que for, ou seja, mesmo como eu disse, e é o que acontece em grande parte das vezes, em função de abusos que nós podemos ter enfrentado na nossa infância, na nossa adolescência? Será que isso está acontecendo? Será que isso está acontecendo na sua vida, na vida de alguém que você convive? Então, procuremos ajuda. Porque nós precisamos de ajuda para lidar com essas situações, precisamos de ajuda para que essas situações não cresçam, para que a gente não enfrente cada vez mais dificuldade, para que a gente não enfrente relacionamentos que acabam fracassando, que acabam uma pessoa magoando a outra, uma pessoa até mesmo prejudicando a outra por não saber lidar com a questão amorosa, com a questão afetiva. Então, o mais importante, se você acha que enfrenta alguma dificuldade nessa área, ou se você conhece alguém que enfrenta essas dificuldades emocionais, essas dificuldades na esfera amorosa, afetiva, na esfera sexual, o mais importante é enfrentar, encarar de frente essas situações, ter a confiança de que existe solução e buscar recursos existentes para conseguir passar a viver em recuperação. Eu disse de um dos recursos, que é Dependentes de Amor e Sexo Anônimos. Existem diversos outros. A pessoa pode procurar grupos terapêuticos, pode procurar instituições que atuem ajudando nessa área, pode procurar um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, enfim, qualquer profissional preparado para ajudar nessas questões. Mas é essencial que a gente encare essa questão de amor e de sexo de frente. Se nós enfrentamos dificuldades, que a gente encare de frente. A única forma de resolver e de conseguir viver bem é encarar de frente, entender quais são as nossas dificuldades, tentar, se possível, entender de onde vêm essas dificuldades e agir, procurar recursos, procurar profissionais, procurar pessoas, instituições, grupos que possam nos ajudar a lidar com essas situações. Então, se você enfrenta essas situações, tenha certeza, assim como funcionou para mim e funciona ainda hoje para mim, você pode se ver livre de situações que te atrapalham de forma significativa na área de amor, de afeto e na área do sexo. Existe alternativa, existe solução, existe recuperação para a dependência de amor e de sexo. E o programa de 12 Passos
é um recurso muito efetivo para ajudar nessas questões, né? Uma pessoa que eu conheço fala uma coisa muito importante. O programa de 12 passos, ele é um programa apenas sugerido. Mas se você de fato quer receber essa ajuda, tenha em mente que é sugerido tanto quanto é sugerido se você vai pular de paraquedas, que você puxe a cordinha quando você estiver chegando perto do chão. Se você precisa de ajuda nessa área, ouça as sugestões, mas mais do que ouvir sugestões, seja dos 12 passos, no Dependentes de Amor e Sexo Anônimo, seja conhecendo a literatura, seja qualquer outra sugestão por meio de profissionais ou por qualquer caminho que chegue até você, ou mesmo pelo que você ouviu agora nessa palestra, ouça essas sugestões e siga em frente. Encare de frente essas dificuldades, faça o que precisa ser feito e tenha plena confiança de que, assim como a dependência de álcool e de outras drogas pode ser trabalhada, pode ser detida, parada e a pessoa pode viver de maneira saudável, a dependência de amor e sexo também é uma dependência que pode ser muito bem tratada e que a pessoa pode passar a ter uma vida tranquila, uma vida saudável, uma vida equilibrada de novo. Confie nisso e se você precisa de ajuda nessa área de amor e de sexo, procure ajuda, porque com certeza você vai encontrar. É isso que eu queria trazer, espero que de fato esse conteúdo tenha sido útil para você e a gente se vê numa próxima palestra, numa próxima apresentação. Um grande abraço e até mais!